Prezados alunos, satisfação em revê-los, né? Estamos aí em mais uma videoaula, já estamos na 8ª semana, né, de videoaula. Então, espero que todos estejam bem, espero que todos estejam conseguindo acompanhar aí o que a gente vem dispondo. Hoje a gente dá continuidade, né? Antes de a gente dar continuidade, apenas um recado. Foram lançadas as notas e foi lançado também as faltas aí no sistema de vocês. Então, fiquem atentos, deem uma olhadinha lá no portal do aluno. As notas do primeiro bimestre e as faltas em relação ao primeiro bimestre estão todas fechadas aí, estão todas lançadas e atualizadas no sistema, né? Então, fiquem atentos, deem uma olhada por lá, qualquer coisa me mandem um e-mail, né? Qualquer questionamento, qualquer dúvida, fico à disposição aí de vocês, tá? Então, a partir de agora, tudo que for feito, né, enfim, em termos de presença e de nota, vai ser lançado no segundo bimestre. É importante vocês acompanharem, especialmente as faltas, né? Alguns de vocês já estão bastante carregados, alguns próximos, inclusive, da reprovação em razão das faltas. Lembrando que cada atividade semanal não enviada equivale a uma falta, um dia de falta, cada dia de aula equivale a 3 faltas, né? Então, uma atividade não enviada vai computar 3 faltas para vocês. Então, fiquem atentos com relação a isso. E hoje, ao longo da aula, a gente volta aí com a questão semanal para ser enviada até dia 20 de maio. Ao longo da aula, a gente dá os detalhes. Hoje, a gente volta a falar sobre economia, né? Obviamente, nossa disciplina é sobre isso. E a gente vai trazer o terceiro grande pilar da macroeconomia. Lembrando, né, relembrando, a macroeconomia ela é sustentada em 3 grandes grupos, em 3 formas de atuação do Estado. A primeira delas, a política fiscal, que a gente já viu, a gente já falou, a questão dos gastos públicos e da questão tributária. O segundo grande pilar é a questão monetária, juros, taxa de juros e Banco Central. Hoje a gente vai começar a falar da política cambial, né, que é o terceiro grande ponto, e vai trazer uma relação direta, né, com a questão das exportações e importações, ou seja, a balança comercial brasileira. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. O slide está aí disponível para vocês no portal do aluno e vamos falar sobre ele, né, em cima dele, fazendo os comentários pertinentes para ficar mais fácil vocês poderem visualizar o que eu estou falando. Para a gente poder falar de política cambial, para a gente poder entender o que a gente vai tratar aí nessa aula de economia, a gente primeiro precisa fazer um pequeno contexto, um pequeno paralelo sobre como as relações internacionais afetam o nosso cotidiano. Quando a gente fala de política cambial, a gente está relacionando a ideia de câmbio, né? Câmbio no sentido de moeda, ou seja, a questão de quanto o real, né, tem relação com as demais moedas e como isso é controlado aí pelo Estado brasileiro. Então tem uma relação direta importante com relação aí às trocas, né, globalizadas, as relações internacionais em nosso cotidiano. E aí hoje, né, nesse mundo globalizado, nesse mundo integrado que nós vivenciamos, a gente vê isso cotidianamente de uma forma bastante clara, né? Acho que todo mundo sabe o quanto importa ou não exporta, ou exporta produtos. O Brasil tem uma dependência externa muito grande de tecnologia. Vamos dar o exemplo aí da pandemia, o quanto a gente sofre com a falta de respiradores para os hospitais. Então, o Brasil está tendo que se socorrer de diversas formas para conseguir trazer esses equipamentos médicos para o Brasil, enquanto que o mundo depende também do produto brasileiro, basicamente aí da questão das commodities, né? Ou seja, aqueles insumos, tanto de grãos quanto minérios aí que o Brasil exporta. Então, essa balança de quanto que o Brasil manda para fora e quanto o Brasil traz para dentro, ou seja, exporta e importa, é o que afeta o nosso cotidiano, né? Todo mundo, em tudo, né, em qualquer situação, em algum momento, agora, por exemplo, você está na frente de um computador, é muito provável que 80% desse computador que você está vendo, ou desse smartphone, ele foi fabricado e montado com componentes aí do estrangeiro, ou seja, importados. Então nós temos isso no dia a dia, é muito comum. Essa questão relações internacionais e no contexto do comércio internacional, né? Relação internacional é o comércio internacional.
É algo que não é de agora, é algo que não é da nossa era. Na verdade, o comércio internacional sempre existiu. O comércio internacional é algo próprio e inerente à própria civilização. Nós temos isso muito cedo, só que não na velocidade, na qualidade e na forma que a gente tem hoje. Obviamente, a tecnologia foi algo muito importante, a telecomunicação, tudo, logística hoje, ela é muito rápida, hoje as coisas vêm por avião, então, enfim, né, o comércio internacional, essa troca de mercadorias intensificou muito e exponencialmente, especialmente aí a partir da década de 90, os mercados se abriram. A troca sempre houve, mas sempre de uma forma muito incipiente, especialmente aí o Brasil, só na década de 90 que abriu o mercado para o estrangeiro. Existe o lado bom e ruim, o lado ruim às vezes é para a questão da indústria nacional, ela pode ser prejudicada com o ingresso de produto estrangeiro, mas também tem o lado bom aí de acirrar a concorrência e pautar aí os produtos com uma qualidade melhor, como a gente já mencionou em alguns momentos. Então nós temos essa questão do comércio internacional, que tem tanto o lado da exportação, ou seja, aquilo que o Brasil leva para fora, são as vendas de produtos brasileiros para outros países. Óbvio que o que influencia nisso daí é uma série de elementos, qualidade do produto, necessidade. Alguns países exigem selos de certificação, então ISO 14000, exigem lá ISO 9000, exigem declarações de que não tem trabalho escravo, exigem declarações de que a madeira é reflorestada, enfim, cada país e cada ramo aí tem seus detalhes, mas né, um dos fatores que influenciam de maneira bastante forte é a taxa de câmbio. Quanto menor, né, quanto menos valorizado o real, vamos pegar o momento atual, né, hoje o dólar sendo vendido aí a 5,8, maior cotação histórica do real desde que foi criado em 98. Então, vejam, se o produto brasileiro, se o dólar ele vale muito mais do que o real, naturalmente o produto brasileiro fica mais barato. Né? Vamos imaginar uma viagem, né? Vamos imaginar o Paraguai, que alguns de vocês já devem ter ido. Quando o dólar está baixo, vale a pena ir para o Paraguai, porque o dinheiro brasileiro tem um preço, um valor maior, você compra mais com o dinheiro brasileiro. Agora que o dólar está baixo, está alto, desculpa, o real tem um valor aí muito pequeno frente ao dólar, não vale a pena ir para lá, porque os preços dos produtos paraguaios são todos aí estruturados no dólar, então não vale a pena ir para lá, porque o mesmo R$ 1 compra menos do que valia há 10 anos atrás, por exemplo. Né? Então, essa lógica, taxa de câmbio, né? O quanto o real, o valor do real em comparação com o dólar, influencia. Nesse caso da exportação, de uma maneira geral, o dólar alto favorece a exportação, porque o produto brasileiro fica mais barato. O estrangeiro, vamos pegar o americano, com $1, hoje compra R$ 5,8. Ou seja, compra R$ 5,8 de produtos, enquanto que há 10 anos atrás, ou 5 anos atrás, ou um ano atrás, comprava R$ 3. Né? Então o dólar alto significa que o produto brasileiro é mais barato. Isso aí tende a aumentar as exportações. Por outro lado, prejudica as importações. Né? As importações, porque você com real compra menos hoje do que comprava há um ano atrás, né? Porque está tudo mais caro, o dólar mais caro. Então, vejam, né? O grande problema dessa questão da balança comercial, importação e exportação, é o tipo de produto que a gente compra e o tipo de produto que a gente vende. A gente é um país exportador de commodities. Então, são grãos, são matérias-primas para beneficiamento lá no exterior. Enquanto que a gente importa bastante itens de consumo e de tecnologia. Né? Ou seja, a gente vende um navio de grãos e importa um container de celular. Então, veja, né? A gente tem que produzir muito mais, a gente tem que se
né, dispor muito mais recurso natural para poder equilibrar essa balança, para poder vender o tanto que importa. É próprio, é característico do Brasil, historicamente, nunca teve a tecnologia aí como seu principal fator, com exceção tecnologia agrária, nós temos aí um destaque internacional, mas em termos de computadores, em termos de telefonia, em termos de inclusive têxteis, né, vestuário, a gente nunca teve um destaque importante que tornasse aí o Brasil um exportador de tecnologia. A gente sempre foi aí incipiente e aí naturalmente a gente depende, assim como não existe independência total, cada país depende de um produto ou de outro. Vamos dar um exemplo, a pandemia ela mostra isso muito, com muita evidência. Vamos pegar o exemplo agora da pandemia com relação ao Japão. O Japão, logo que começou a pandemia, essa questão do fechamento das barreiras, no Japão houve, né, uma corrida dos consumidores, das pessoas ao mercado, para comprar papel higiênico. Tá? Então, lá no Japão, acabou o estoque de papel higiênico. Não tinha mais papel higiênico nos mercados. Por que os consumidores do Japão correram para os mercados comprar papel higiênico? Porque o papel higiênico no Japão ele é quase todo importado naquele país. Ou seja, a hora que a China, principalmente, fechou as fronteiras com o Japão não tinha mais da onde comprar papel higiênico. Ou seja, a tendência é acabar. Todo mundo lá no Japão correu para o mercado comprar papel higiênico, além de comida, enfim. E o que acontece aqui no Brasil é uma situação totalmente diferente. A gente tem várias indústrias que fabricam papel higiênico no Brasil, ou seja, o Brasil não depende da China e de praticamente ninguém para fazer papel higiênico. Aqui no Brasil, os consumidores começaram a correr para o mercado para comprar papel higiênico, porque ia acabar papel higiênico. Então vejam como o WhatsApp, né? Eu imagino talvez que algum de vocês também fizeram isso. Veja, é o WhatsApp, é o Facebook, é aquela informação que chega para a pessoa sem você se preocupar o porquê, né? E veja, não acabou papel higiênico nenhum e a coisa continua normal aí. Ou seja, né? É o temor, é o medo. Na dúvida, a pessoa vai lá e compra papel higiênico, porque lá no Japão fizeram o mesmo. Né? O que tem a ver papel higiênico do Japão conosco? Praticamente nada. Vejam como essa questão é interessante quando a gente começa a analisar aí de uma forma mais técnica. As importações e as exportações é o que fazem aí, né, esse comércio internacional. Óbvio que em cada um deles tem os fatores que aumentam ou diminuem. Né? No caso aí, as exportações e importações. Vamos ver esse infográfico aqui. Que trazem, né, os principais elementos. As exportações aumentam quando? Os preços externos em divisas aumentam, né? Então quando os preços externos aí do produto se elevam de um modo global, então as pessoas buscam outros mercados. Quando a taxa de câmbio aumenta, ou seja, quando o dólar está mais alto, o produto brasileiro fica mais barato. Quando a própria renda mundial aumenta, ou seja, os países têm mais poder de compra, naturalmente eles vão consumir mais, e os preços internos em reais diminuem. Né? Vamos imaginar uma nova tecnologia, uma super safra brasileira, o preço do soja cai. Naturalmente fica mais barato para o estrangeiro comprar. Então, as exportações aumentam quando ocorrem esses fatores. As importações, quando elas aumentam? Né? Quando os preços externos diminuem, ou seja, fica mais barato para a gente comprar. Né? Imagine uma nova tecnologia, torna um produto mais barato, a gente compra, né? Porque ficou mais barato. A taxa de câmbio diminui, ou seja, a moeda interna valorizou mais, o real ele consegue comprar mais coisa lá fora, então também importa mais. Renda e produto nacional aumentam, ou seja, a pessoa tem mais dinheiro disponível, ela vai consumir mais. E a questão dos preços internos aumentam, né? Então há uma escassez de um determinado produto, o preço naturalmente aumenta naquela lei da oferta e da procura, automaticamente buscam-se novas alternativas, e aí a busca pelo importado
também aumenta nesse mesmo sentido. Bom, vamos aproveitar esse momento da nossa aula para a gente fazer a nossa questão semanal, lembrando que a questão semanal ela vale uma fração de nota e a presença. Cada questão não enviada representa 3 faltas, porque é um dia de aula não realizado. É importante também que vocês enviem sempre até a semana subsequente, ou seja, a gente está lançando essa semana a questão, eu preciso que vocês me enviem até o dia 20 de maio. Né? 20 de maio seria a quarta-feira que vem, seria quando a gente teria aula presencial. Então não adianta me mandar depois, no final do bimestre, todas as questões respondidas, como aconteceu em alguns casos. Tá? Essa presença não vai ser abonada. Fiquem atentos, isso aqui é para garantir que vocês estão acompanhando as aulas. Né? A questão semanal ela tem esse intuito de, além de avaliar, obviamente, também acompanhar aí a evolução de vocês, a participação de vocês, ou seja, a presença. Nessa modalidade online é importante aí que vocês façam. Enviem sempre de forma individual para o e-mail que aparece aí na tela de vocês. Bom, qual é a pergunta que eu vou fazer para vocês? A gente comentou, né, sobre o quanto essa variação do dólar, principalmente o dólar, que é a moeda de referência hoje no mundo, influencia na questão aí da importação e exportação. E a gente comentou um pouquinho sobre a característica da empresa brasileira de ser exportadora de commodities. Mas aí vem a pergunta, para uma empresa eminentemente nacional, né? Então excluam, tirem aí do radar as empresas importadoras. Para uma empresa nacional, a elevação do dólar, né, a elevação do real frente ao dólar, pode ocasionar algum impacto negativo. Então, para a empresa nacional, ou seja, exclua aí a importadora, a elevação do real frente ao dólar pode resultar em algum impacto negativo? Então, essa é a pergunta aí que eu quero que vocês me enviem por e-mail até dia 20 de maio. Aqui os slides, né, nós trazemos aqui no slide a questão teórica sobre essa questão da influência e da variação do dólar, a taxa de câmbio. Né? Então, a taxa de câmbio é o preço da moeda estrangeira, também chamada de divisa, né? Moeda estrangeira ou divisa, enfim, são utilizados aí de forma igual na economia. E quando uma taxa de câmbio aumenta, ou seja, o preço da moeda estrangeira aumenta, a nossa moeda perde o poder de compra e se desvaloriza. Né? Ou seja, o nosso dinheiro vale menos lá na realização de qualquer transação econômica. Então, o que o Brasil importa e o que exporta é influenciado diretamente com relação à taxa de câmbio, e essa quantidade de exportação e importação resulta aí naquilo que a gente chama de balança de pagamentos. Né? Então, as transações econômicas, as importações e exportações, elas são registradas aí em determinado país como se fosse uma conta. Né? Então, soma-se tudo o que exporta e soma-se tudo o que importa. Essa balança comercial, essa relação entre os dois vai significar na tal da balança comercial. Né? Então, registra aí o balanço de pagamentos e das despesas ou receitas de compra e venda de mercadorias. Então, quando o Brasil exporta mais do que importa, a balança comercial é positiva, ou seja, o Brasil trouxe para o país mais dinheiro do que gastou. Aí é um bom sinal, porque o Brasil está trazendo dinheiro para o seu interior e esse dinheiro vai ser distribuído para a população em forma de renda e consumo, ou seja, o Brasil vende mais do que compra, sobra dinheiro. Né? Quando você vende mais do que compra, sobra dinheiro, esse dinheiro reverte em renda para a população, reverte aí em mais consumo e faz a economia melhor rodar. Quando a balança comercial é negativa, ou seja, a gente compra mais do que vende, é o contrário. Né? O nosso recurso, aquilo que a gente trabalhou para receber aqui no nosso país, é enviado e vira renda lá para o estrangeiro, ou seja, o nosso poder de compra diminui, porque a gente está pagando mais caro por algo que, dentro dessa troca, a gente está pagando mais caro, ou seja, o nosso poder de compra reduz um pouco.
Então, a balança comercial, via de regra, ela tem que estar equilibrada, mas, de um modo geral, ela tem que tender sempre aí para o lado positivo, tem que gerar mais crédito, né? A gente tem que ter um saldo favorável para ela ser algo positivo e sadio aí para a economia. Essa política cambial tem essa influência muito grande, ou seja, o Estado ele trabalha para que o preço do real frente ao dólar que ele fique equilibrado, né? Ou seja, ele fique estável de uma maneira a prestigiar tanto, né, e equilibrar e permitir uma estabilidade tanto para aquele que exporta quanto para aquele que importa, né? Então é um mercado cambial aí que o governo atua, né, por meio de oferta de moeda estrangeira no mercado aí de dólar. Então vejam que nós temos, né, esse ambiente da política cambial como uma outra forma do governo conduzir a economia no sentido aí de manter o equilíbrio da balança comercial e também para não permitir uma quebra generalizada de empresas importadoras. Nós temos hoje, nesse mundo globalizado, diversos contratos de empresas brasileiras em dólar, né? Então muitas empresas elas parte dos componentes que ela se utiliza, dos insumos, são importados, então os preços praticados são em dólar. Na hora que você permite que o real desvalorize muito, automaticamente você está inviabilizando esses contratos dessas empresas, você vai estar prejudicando também a empresa nacional. Então, o extremo de um ou de outro ele não é sadio aí para a nossa economia. É tudo isso que o Estado atua, né, para fins de equilibrar essa política cambial. E essa política cambial, né, de uma maneira geral, ela pode atuar de duas maneiras. Ou praticar um regime de câmbio fixo, ou seja, $1 vai valer R$ 1. Ou seja, a autoridade monetária, o Banco Central, determina aí que $1 vale R$ 1. Não é o bom sentido, porque não existe esse equilíbrio de preço, né? O custo de você fabricar uma mesma coisa no Brasil e na China é outro, né? A estrutura, os insumos, aquilo que alimenta a distância, a logística, o custo da mão de obra, a parte tributária, tudo isso faz uma infinidade aí de variáveis que vão exigir preços diferentes. Você não pode querer equiparar uma realidade de um país com outro. O regime de câmbio fixo existe, mas não é a melhor saída para o mercado capitalista. O mercado capitalista ele tem aí um regime de câmbio flutuante, ou seja, é o mercado que acaba determinando, né, se um preço ou um câmbio é maior ou menor com relação ao outro, específico aí na lei da oferta e da procura por esse capital, esse dinheiro, essa moeda, né? Então nós temos o regime de câmbio fixo, flutuante, e o regime de câmbio híbrido, né? Que pode ter intervenção do mercado central quando julgar necessário. Então, nesse regime de câmbio híbrido, nós temos o regime de bandas cambiais, né, quando o Banco Central estabelece uma cotação mínima e uma cotação máxima, né, ou nós temos um regime de flutuação suja, ou dirty float, tradução para o inglês, né, flutuação suja, dirty float, quando as intervenções do Banco Central não são definidas, como no caso das bandas cambiais. Então, ele não estabelece um mínimo e um máximo. No caso do Brasil, a gente tem aí esse regime de flutuação suja, né? O Banco Central ele intervém, ele controla o preço, mas ele não estabelece um mínimo e um máximo. Então, ele permite essa flutuação, mas ele sempre intervém quando necessário. Então, aqui nós temos um quadro comparativo dos regimes, né, flutuante, fixo, bandas cambiais e flutuação suja. Em relação à formação da taxa, o que vale no flutuante é a oferta e demanda, no fixo é a unidade monetária que vai determinar, nas bandas cambiais é a demanda, oferta e demanda, mas tem intervenção do Banco Central, né? Então, mesma lógica da flutuação suja. No regime de câmbio flutuante não tem intervenção do Estado, no fixo sim, ele mantém. E nas bandas cambiais ou flutuação suja é quando é necessário a intervenção, né?
No regime de câmbio flutuante, qual é a principal vantagem? Autonomia política, né? No câmbio fixo, facilidade de previsões, como moeda estrangeira, né? Então nós temos aí essas dois extremos. E a desvantagem no regime de câmbio flutuante, os preços podem oscilar muito, você não tem estabilidade para fazer um negócio, né, para programar a sua empresa, por exemplo. E no fixo, a política econômica do país é refém aí da política cambial, ou seja, o preço ele fica refém, né, de uma determinação política. Nós temos aí esse quadro comparativo para vocês poderem fazer uma análise sobre essa questão da política cambial. Bom, reservas internacionais, nosso próximo slide. O que isso tem a ver aí com reservas internacionais? Vejam, a gente acabou de ver que o Brasil adota um regime híbrido de intervenção. O Banco Central ele pode intervir. E como é que ele intervém para manter o preço do dólar maior ou menor? O Banco Central ele intervém no sentido de comprar e vender a moeda, né? Então, dentro desse mercado cambial, dessa política cambial, o Banco Central ele tem uma certa reserva de valores, ou seja, reserva de valores internacionais, e quando ele vê que o dólar está aumentando muito, ele compra o dólar a fins de reequilibrar o mercado, né? Então, como é que é o mercado flutuante? Oferta e demanda. Quando tem muita oferta, significa que a moeda está desvalorizando. Quando tem pouca oferta, significa que ela está valorizando. Então, o Banco Central utiliza isso, ele compra e vende dólar para equilibrar esse mercado. Ele injeta dinheiro, injeta o real para manter o preço do dólar aí equilibrado ou pelo menos num valor razoável. É o que o Banco Central está fazendo nesses últimos meses, né? Ele está comprando aí para que o dólar não dispare. Por mais que já disparou, né? Nós temos aí quase R$ 5,80, né? O valor do dólar. O Banco Central ele está intervindo e está segurando ainda, né? O preço do dólar poderia ser maior. O Brasil tem, assim como todos os países, tem uma reserva internacional, tem uma conta, tem um valor que ele guarda para esse tipo de situação, para se manter aí o equilíbrio da sua moeda. E aí, para a gente encerrar, né, nessa questão de política cambial, um outro assunto bastante interessante, que é a questão da dívida externa. Né? Muita gente atrela aí a questão da política cambial com a dívida externa. Tem a ver? Sim, tem a ver. Porque dívida externa qualquer é a dívida que a empresa brasileira ou governo tem com um organismo internacional. Né? Então, existem vários organismos internacionais que emprestam dinheiro para estados e para as empresas. Essas dívidas, esses empréstimos, eles sempre são atrelados ao dólar. Né? Então você vai lá e empresta US$ 1 bilhão. Se o dólar hoje custa 5,80 e daqui a 3 meses vai custar 10, a dívida, ela que era US$ 1 bilhão, vai virar 1,4 bilhão, né? Porque o dólar supervalorizou, o real desvalorizou. Ou seja, né, a dívida externa ela flutua conforme o valor do dólar. Se o real está valorizado, né, uma dívida contraída em dólar, ela pode ser até amenizada em razão aí de uma valorização melhor do real. Então, vejam, né, a dívida externa ela não é contraída em razão da política cambial. A dívida externa basicamente é a obrigação do Brasil, empresa ou governo, devolver o empréstimo lá para o exterior que ele contraiu. Só que o que a política cambial influencia nisso é que esses empréstimos eles são atrelados ao dólar. Se o dólar sobe, o empréstimo fica mais caro para ser pago, ou seja, a dívida externa aumenta. Né? Então, o Brasil tinha na década de 90 um saldo de dívida externa muito grande, o Brasil conseguiu resolver, equacionar essa dívida externa, muito em razão aí, de uma política de equilíbrio e estabilidade da moeda. Então, o Brasil se programou, conseguiu saldar essa dívida externa, algo que vários países não conseguem. Então, a gente vê, né, e vamos pegar mais uma vez esse momento mundial
de pandemia, muitos países estão pedindo perdão dessas dívidas externas, porque eles não conseguem pagar em razão aí dos gastos que têm com saúde, né? Então essa dívida externa nada mais é do que dívidas que um determinado estado contraiu aí com o estrangeiro e aí precisa pagar. Se a moeda valoriza, né, a moeda nacional desvaloriza, o empréstimo fica mais caro, né? Então por isso que a política cambial também exige aí uma intervenção do Banco Central para que ela não fique aí descontrolada em razão também dessa dívida. Então, é uma série de fatores, são elementos aí bastante sensíveis. Vejam que a gente falou sobre a questão da política fiscal, sobre a questão da política monetária e agora da política cambial. Vejam como o governo ele tem uma série de elementos a equilibrar no dia a dia. Então, não é uma missão fácil aí trabalhar com macroeconomia, são vários fatores que precisam ser analisados. Bom, pessoal, com esses apontamentos, chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam com saúde. Semana que vem a gente volta ainda com as videoaulas, não tem qualquer previsão de retorno de aula presencial. E agradeço a compreensão e a paciência de todos e boa semana.